O tema da mensagem que o pastor traz hoje para a igreja é como vencer as lutas da vida. Como vencer as lutas da vida. O texto base para essa mensagem está em Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Acompanhe agora na tua Bíblia. Hebreus 11, versículo 6. Encontraram? O pastor vai ler o texto. O apóstolo Paulo escreveu aos irmãos dessa igreja e disse: ora, sem fé é impossível dar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Que palavra forte, que palavra dura. Sem fé é impossível. Não há outra possibilidade de você agradar a Deus, a não ser através da fé. Não tem nada mais que você possa fazer para agradar a Deus se não viver por fé. Então vamos orar para que o Espírito Santo nos dê discernimento sobre essa palavra, que ela sirva como uma semente plantada no coração da boa terra e frutifique a cento por um. Oremos ao nosso Deus agora. Senhor Jesus Cristo, meu Deus, meu Pai, meu Senhor, que privilégio nós estarmos aqui reunidos nessa manhã. Eu sempre dou graças ao teu nome, te glorifico por esse privilégio. Porque eu sempre fico pensando, Senhor, em quantas milhões de pessoas espalhadas por esse mundo que o Senhor criou não têm esse privilégio. Muitos estão, nesse momento, congregando em movimentos religiosos que não pregam a tua palavra com verdade, que enche a cabeça das pessoas de heresias, de falsos ensinamentos. Ao invés de preparar o teu povo para a vitória, prepara o teu povo para a derrota. Mas nós não. Aqui nós ouvimos a tua voz, nós cremos na tua verdade, confiamos nas tuas promessas, cremos no teu poder, que o Senhor é o Todo-Poderoso. O Senhor não é o Deus todo fraquinho, o Senhor é o Todo-Poderoso. E nós podemos confiar em ti. Fala nessa manhã ao teu povo, à tua igreja, aos teus santos, aos teus escolhidos, aos teus meninos. Fala do rebanho. Usa-me como teu servo, teu pastor, a capacidade de explanar a tua palavra com verdade, porque a minha suficiência vem de ti, o Deus eterno. Eu te peço em nome de Jesus que todos que creem digam amém, amém e amém. Meus irmãos, sobre as lutas, temos falado muito aqui na igreja, em todos os cultos, sobre as aflições que Jesus afirmou nós teríamos nesse mundo. E falamos disso, você vai entender por que nós falamos tanto nesse tema, porque batemos tanto nessa tecla. Mas agora eu quero falar sobre como é que nós vamos ver todas as lutas e todas as aflições desta vida. Lembre-se sempre de Jesus disse, no mundo tereis aflições. Isso é uma afirmativa, isso é uma certeza. No mundo nós temos aflições. Agora, o que nós podemos fazer para vencer todas as lutas e todas as aflições dessa vida? Quero também lembrar para os irmãos que tudo isso, as aflições, as lutas, são oportunidades de Deus que nós possamos dar testemunho vivo da nossa confiança extrema no Senhor Jesus Cristo, na sua palavra e no seu poder. O sistema religioso tem ensinado que as pessoas combatem as lutas e as aflições da vida com sacrifício de jejum. Você vê um monte de gente nesse país, nesse mundo, jejuando, quando o jejum era um rudimento judaico, era da lei, não serve para nós hoje. Nós não somos judeus, nem tampouco fanáticos religiosos. Outros ensinam que se vence as aflições da vida fazendo sacrifício de orar de joelho no chão, de preferência em cima de caroço de milho, que aí fica um sacrifício quase gostoso. Outros dizem que é subindo o monte de madrugada para orar a Deus, porque de madrugada ele diz a fila é menor, tem pouca gente, a Deus mesmo. Quanta bobagem, né? Quanta bobagem se fala.
Outros dizem que se vence as lutas e as aflições da vida, faz uma corte toda sexta-feira, participando de uma fogueira santa, dando todo o dinheiro, a joia, a herança. Outros dizem que é ungindo com óleo a cabeça. E tem também, nesse emaranhado todo, aqueles que julgam que quando a pessoa está passando por lutas e aflições, é porque a pessoa está em pecado. Isso é cruel. Na verdade, tudo isso junto parece o samba do crioulo doido. É isso mesmo que você ouviu, parece o samba do crioulo doido. Olha, para você vencer as lutas e as aflições da vida, então, como eu estava dizendo, tem também aqueles que acreditam que quando uma pessoa está passando por luta, por aflições, é sinal de que ela deve estar em pecado. Então, eu até fiz uma brincadeira, que tudo isso junto parece o samba do crioulo doido. Olha, meu irmão amado, minha irmã em Cristo, para você vencer as lutas da vida, para você vencer as aflições que esse mundo nos proporciona, você só precisa de uma coisa, uma palavrinha só. Qual é a palavrinha, pastor, que eu preciso? Atitude. Atitude. O que é atitude? Atitude significa agir. Você tem que agir, você tem que tomar atitude de fé. Então, toda pessoa que toma atitude não fica parada. Ela age, ela luta, ela se esforça, sempre crendo que Deus fará com que ela seja vitoriosa. Sempre acreditando que Deus vai agir de forma sobrenatural. A Bíblia Sagrada é cheia de exemplos de pessoas que tomaram atitudes corretas e, por tomarem atitudes corretas, viram o sobrenatural de Deus nas suas vidas. Mas a mesma Bíblia também tem exemplos de muitas pessoas que tomaram atitudes erradas e viram resultados amargos na vida. Então, a questão é, você tem que tomar atitudes certas, atitudes corretas, e Deus se manifestará de forma sobrenatural. Deus fará você vencer as lutas e as aflições da vida. Se tomar atitudes erradas, vai ter resultados desastrosos. Abra a tua Bíblia em Gênesis capítulo 5, versículo 1 em diante. Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo 5, versículo 1 em diante. Posso ler? Vou ler. Acompanhe a leitura com o pastor. Diz assim o texto santo: coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. No versículo 2. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aí o versículo 3 diz: aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e da sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu o semblante. Preste atenção, irmão. Dois irmãos, Caim e Abel. Os dois foram ensinados pelo pai dele, por Adão e por Eva, a honrar a Deus, considerar Deus como prioridade absoluta na vida. E teve um determinado dia que os dois foram levar uma oferta ao Senhor. Caim toma a dianteira, se apressa e traz do fruto da terra a sua oferta para Deus. Preste atenção. Caim era agricultor, trouxe das suas verduras, das suas plantações, uma oferta ao Senhor. Agora, observe que o texto diz que a oferta de Caim não demonstra nada de especial. Nada que chamasse atenção. Uma oferta natural, normal, como qualquer pessoa nesse mundo seria capaz de fazer. Agora, em seguida, vem o seu irmão Abel. E o texto diz que ele trouxe uma oferta das primícias do seu rebanho. Agora, veja a reação de Deus diante da atitude desses dois irmãos. O texto diz: agradou-se o Senhor de Abel e da sua oferta. É importante você entender isso. Deus se agradou de Abel, da pessoa dele, e da oferta que ele trouxe. Ao passo que de Caim e da sua oferta, não se agradou. Deus nem se agradou da pessoa de Caim,
muito menos da oferta que ele trouxe para Deus. Como eu disse, Caim era agricultor, Abel pecuarista, tinha seus rebanhos de ovelha, de gado, mas foi a oferta deles dois, e não as suas atividades, que revelou para Deus a verdadeira natureza do caráter dos dois. Não foi a sua profissão, não foi a sua posição na sociedade, foi a sua atitude que mostrou para Deus o caráter de um e o caráter de outro. Então, aqui o Espírito Santo está mostrando como age nesse mundo as duas descendências, os filhos de Deus e os filhos do diabo. Como é que essas duas descendências agem em relação a Deus? A descendência divina, os filhos amados, aqueles que Deus predestinou em amor, age com zelo, com honra, com respeito, com amor verdadeiro, com gratidão. Essa é a característica dos eleitos. A descendência da serpente, os filhos do diabo, age de modo totalmente contrário, com desleixo, com desonra, desrespeito, age para com Deus sem amor, sem gratidão, e Deus abomina esse tipo de atitude. Deus abomina quando alguém age dessa forma para com ele. Em 1 de João, capítulo 3, versículo 12, eu quero mostrar algo importante, porque alguém pergunta, mas como é que pode saber que Caim era filho do diabo? Vamos ver aqui o texto. 1 de João, capítulo 3, versículo 12. Vou ler. Porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros. Não segundo Caim, que era do maligno e assassinou a seu irmão. Olha, Caim era o quê? Era do maligno. Ele não se tornou do maligno, ele já era do maligno. E assassinou seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram mais e a de seu irmão justas. Agora eu vou no livro de Malaquias, capítulo 1, versículo 6. Malaquias é o último livro do Velho Testamento. Malaquias, capítulo 1, versículo 6. Há um momento que Deus se sente ofendido com a maneira como os sacerdotes estavam tratando Deus, como as pessoas estavam agindo em relação a Deus. E o texto diz, versículo 6, o filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Claro, todo filho tem que honrar o pai, todo servo tem que honrar o seu senhor. Se eu sou pai, isso é Deus reclamando, onde está a minha honra? E se eu sou o senhor de vocês, como vocês proclamam, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos Exércitos a vós outros, aos sacerdotes, e desprezais o meu nome. Vós dizeis, em que desprezamos nós o teu nome? Ainda perguntavam para Deus, o que é que nós estamos desprezando o teu nome? O que é que o senhor está vendo de errado? O que é que falta a gente fazer? Aí Deus responde no versículo 7. Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e ainda perguntais, em que te havemos profanado? Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Versículo 8. Quando trazeis animal cego para o sacrificar, não é isso mal? E quando vocês trazem um animal coxo, paralítico ou enfermo, não é isso mal? Aí Deus diz assim para eles, apresenta ao teu governador e veja se ele vai se agradar de você, veja se ele vai ser favorável a você, veja se ele vai se sentir honrado por você, diz o Senhor dos Exércitos. Meu irmão amado, minha irmã em Cristo, se Deus é nosso Pai, como nós cremos que é, nós devemos honrá-lo como Pai. Se Ele é o Senhor de nossas vidas, devemos honrá-lo como quem é eleito de Deus, quem foi escolhido por Deus para ser parte do seu povo desde antes da fundação do mundo. Então, devemos sempre tomar atitude da nossa vida diariamente. Você tem que ser um homem de atitudes, uma mulher de atitudes, atitudes de fé, atitudes corretas, na certeza de que Deus vai honrar você. Não temas tomar atitude. Às vezes as pessoas têm medo de tomar atitude. Você que não toma atitude, você está descrendo. Quem crê, a fé sem obras é morta. A fé só pode ser vivida com atitudes. Sem atitude, você não mostra a fé para ninguém. Vamos abrir em Êxodo, capítulo 14, versículo 10.
Você lembra que Deus mandou Moisés ao Egito libertar o povo da escravidão de 400 e poucos anos. E depois de muita luta, muitos idas e voltas, Faraó se rendeu e deixou o povo ir. Aí o texto diz, Êxodo 14, versículo 10. E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Quando eles estavam saindo em direção à terra prometida, Faraó resolve mandar o seu poderoso exército trazer o povo de volta para a escravidão. Se arrependeu de ter deixado o povo sair. O povo viu e clamou ao Senhor. No versículo 15, vamos ler o 15 e o 16. Um momento dramático. Disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? Você já imaginou Deus perguntar, por que você está clamando? Por que você está orando a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu, Moisés, levanta o teu cajado, estende a mão sobre o mar e divide-o para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Aqui tem uma lição preciosa. Eles se depararam com o obstáculo do Mar Vermelho, olharam para trás e viram que lá distante vinha o poderoso exército do Egito. Levaram de volta. Moisés clama, o povo clama. Deus pergunta, por que vocês clamam a mim? Diz o povo que marcha, manda o povo agir. E você, Moisés, usa a fé, divide o mar. Irmãos e irmãs em Cristo, tem hora de orar e tem hora de tomar atitudes. As pessoas são ensinadas somente a orar e esperar que as coisas caiam do céu. Ficam inertes, como se estivesse anestesiada, esquecendo que a fé sem obras é morta. Nunca esqueça disso. A fé sem obras é morta, não tem valor nenhum. Se você está passando por uma crise financeira, por exemplo, se endividou por um problema qualquer, está devendo ao banco, está numa situação difícil, ore a Deus e tome uma atitude de fé. Por exemplo, você tem uma profissão? Tenho, pastor, tenho uma profissão. Sou mecânico, sou torneiro, sou um soldador, sou motorista. Tem a profissão, comece a distribuir seus currículos. Não adianta você ficar orando, Deus, abre uma porta de emprego para mim, em nome de Jesus, e ficar sentado no sofá, assistindo televisão, esperando cair do céu. Você tem que ir à luta, faz seu currículo, vai distribuir currículo. Está demorando a abrir a porta do emprego? Use a criatividade, meu irmão. Faça alguma coisa. Pede a tua mulher para fazer salgados. Pede a tua mulher para fazer coxinha de galinha. Você vai fazer brigadeiro, bombom de uva, essas comidas deliciosas que qualquer mulher sabe fazer. Anuncia na rede social. Deus vai honrar você, você vai vender, vai vir o sustento para a tua casa. Há muitos anos atrás, eu conheci um homem. Ele ficou desempregado, cheio de dívidas, perdeu o cheque especial, perdeu o cartão de crédito, ficou numa situação extremamente difícil. E nada de se abrir portas para ele. Ele orava, e as portas não se abriam. Então ele tomou uma atitude. Ele disse, vou fazer o seguinte, a coisa mais fácil que eu posso fazer é vender cocadas. Mas não foi uma simples cocada. Esse homem procurou as melhores receitas que ele pôde encontrar, foi testando, até que chegou em uma que ele disse, essa aqui está deliciosa. Não era uma cocada comum, era aquela cocada cremosa, sabe? Que você come uma, dá vontade de comer 10. E ele começou a fazer cocadas de vários sabores, sabores diferentes, de vários tipos, e começou a vender de casa em casa, inclusive na própria casa dela. Na própria casa dele. Contratou uns jovens, uns rapazes, umas moças, para vender nos estabelecimentos comerciais que ficavam em volta da casa dele. Foram vender no salão de beleza, foram vender na papelaria, foram vender no supermercado. Olha as cocadas deliciosas, todo mundo comprava, todo mundo se tornava cliente, todo mundo repetia a compra. A coisa foi obtendo um grande sucesso.
Esse homem, dessa história que eu estou contando para vocês, morava em São Paulo. Quando ele viu o êxito, ele mandou fabricar um carrinho de madeira bonita, com um acabamento perfeito, e começou a vender essas cocadas nesse carrinho de madeira. Foi a um dos shoppings da cidade, conseguiu autorização para colocar num dos corredores do shopping. Você vai ao shopping, você vê que nos corredores sempre tem alguns quiosques de gente vendendo alguma coisa, sorvete, bateria para celular, capa de celular, sempre tem. Ele conseguiu autorização para colocar o carrinho de cocada dele. O shopping aprovou o carrinho, era bem feito, era bonito, estava dentro do visual que o shopping exige. E começou a vender no shopping, foi um sucesso total. Com o passar do tempo, esse homem conseguiu colocar um carrinho de cocada em cada um de 12 shoppings que ele visitou. Visitou 12 shopping centers, conseguiu autorização nos 12, colocou um carrinho em cada um. Esse homem prosperou tanto que ele morava numa mansão, tinha carro importado, era conhecido como o rei da cocada. Você vê, um homem desempregado começa a vender cocada e se torna um homem rico. Esse homem chegou aonde chegou, por quê? Ah, pastor, porque Deus o abençoou. Sim, eu sei que Deus o abençoou, mas tem outra resposta. Por que ele chegou onde chegou? Porque tomou atitude. Ele tomou atitude, já que não estava aparecendo emprego, não estava abrindo porta de emprego, eu vou vender cocada. Teve a inspiração de Deus de vender cocada. Tomou atitude, Deus honrou a atitude dele. A maioria das pessoas, quando enfrentam problemas, qualquer tipo de problema, ao invés de tomar atitudes, ficam murmurando, chorando pelos cantos da parede, se maldizendo, e ainda querem que Deus faça o sobrenatural se manifestar em favor da vida dele. Esquece. A Bíblia diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Quanto mais você murmura, quanto mais você reclama, quanto mais você fica se maldizendo, mais as coisas vão ficar difíceis para você. Mais distante você vai ficar do sobrenatural de Deus. Porque Deus odeia a murmuração. É só lembrar do povo de Israel no deserto. Murmuraram tanto que Deus não permitiu que aquela geração tomasse posse da terra prometida. Só a nova geração. Então, está aqui uma dica para você. Agora, eu quero mostrar para a igreja nessa manhã que existem alguns elementos que determinam como serão as nossas atitudes no dia a dia da vida. Se serão atitudes boas, se serão atitudes más, se serão atitudes corretas, se serão atitudes erradas. Quais são essas coisas? Em primeiro lugar, o teu estado emocional, o nosso estado emocional. Abre em Provérbios, capítulo 24, versículo 10. Provérbios, capítulo 24, versículo 10. Estou mostrando agora coisas que vão fazer com que você tome atitudes certas ou erradas. Primeiro, teu estado emocional. Então, Provérbios 24, 10 diz assim. Um pouquinho. Se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Se você se mostra fraco no dia do problema, no dia da luta, no dia da aflição, a tua força é pequena. A maioria das pessoas, infelizmente, são ensinadas de que quando a pessoa recebe vida outra vez, ela está morta dentro de pecado, Deus a chama, ela se converte, aí ensinam para ela que a partir dali ela vai viver uma vida sem lutas, sem aflições, sem problema, não vai mais ficar doente, não vai mais ter problema financeiro, não vai mais ter filhos com problemáticos. É isso que ensinam as pessoas. Então a pessoa fica com essa ilusão na cabeça, não se prepara para enfrentar o dia da angústia, e aí, quando as lutas chegam, é uma decepção geral. Veja se não acontece isso no mundo aí fora. Você talvez tenha passado por isso no passado. Não se ensina às pessoas a verdade.
pregam mentiras. Olha, você agora se converteu, você agora é de Jesus, acabaram os teus problemas, a vida vai ser um mar de rosa, não vai mais ficar doente, não vai mais ter problema financeiro, teus filhos não te darão mais decepção. Acabou essa fase. Isso é mentira. Em nenhum lugar da Bíblia tem Deus prometendo que enquanto nós vivemos nesse mundo caído, nós viveremos uma vida sem problema. Em nenhum lugar da Bíblia está escrito isso. Nenhum lugar. A promessa é que quando nós enfrentarmos os problemas, as aflições, Deus estará conosco. Mas a Bíblia não diz que nós não enfrentaremos problemas. Por exemplo, confira em Isaías capítulo 43, versículo 2. Isaías 43, versículo 2. Isso é Deus falando. Está falando com você, está falando comigo, está falando com a igreja. Vou ler. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Deus nunca disse que você jamais passaria pelas águas turbulentas, que simbolizam os problemas, as lutas, as dificuldades, as aflições da vida. Deus nunca disse que você não passaria pelos rios, não passaria pelo fogo. Você vai passar por águas, por rios, por fogo, mas não te queimarás, nem a chama arderá em você, porque eu sou contigo. Eu estou com você. Eu sou a garantia do teu sucesso. Em Eclesiastes, capítulo 7. Eclesiastes 7, versículo 14. Eu quero que a igreja preste muita atenção nessa palavra. Eclesiastes 7, 14. Porque tem muita gente que vive dentro de igreja, tem Bíblia debaixo do braço e não conhece a verdade de Deus. Vive uma ilusão, vive uma mentira. Então diz assim, é Deus falando. No dia da prosperidade, goza do bem. Mas, no dia da adversidade, considera em que Deus fez tanto este como aquele, para que o homem nada descubra do que há de vir depois dele. Olha, meu irmão amado, minha irmã em Cristo, a verdade que essa igreja prega, a Igreja Cristo Vida, a verdade que ela prega e ensina é essa aqui, ó. Deus manda tanto a felicidade como as dificuldades. É Deus que manda o dia bom, é Deus que manda o dia mau. Está aqui na Bíblia. E para que Deus faz isso? Para que nós nunca saibamos o que vai acontecer amanhã. Tem gente que só pensa no diabo. Se vê uma dificuldade, o diabo está agindo, o diabo está em derredor. Que diabo está em derredor, rapaz? Você está ficando maluco? Você perdeu o senso, você perdeu o juízo. Que diabo? O diabo já foi derrotado na cruz, está em algemas eternas. Havia um valente, mas veio um mais valente do que ele, amarrou o valente, tomou-lhe os despojos. Foi Jesus que fez isso. Ainda fica pensando em diabo. Que diabo? Está aqui. Considera, no dia da prosperidade, goza do bem. Tempo de prosperidade, tempo que está tudo dando certo, goza, aproveita, desfruta, não é pecado. Mas considera que no dia da adversidade, foi Deus também que mandou o dia da adversidade. Você tem que estar preparado para enfrentar o dia da adversidade. Pastor, e quando é, pastor Carlos Magno? Você pode perguntar. E nós que somos de Deus, nós que somos fiéis, que obedecemos a palavra, vamos viver uma vida sem lutas, vamos viver uma vida sem dores, sem sofrimento, porque a Bíblia mostra que nesse mundo é só dor e sofrimento. E quando é que nós vamos desfrutar de uma vida sem essas coisas? Quando Deus criar o novo céu e a nova terra, onde nós habitaremos com Ele para todo sempre. Eu vou te mostrar isso em Apocalipse capítulo 21, versículo 1 a 4. Aí você pode ter certeza que no novo céu e na nova terra, tudo será diferente. Não vai mais haver problemas, lutas, decepções, amargura. Olha o que o texto diz.
João viu essa visão que Jesus lhe concedeu e mandou que ele escrevesse para a igreja. Ele diz: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Versículo 2. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Não era uma cidade de tijolo, cimento. Não, essa cidade é a igreja, é o povo salvo, os santos, os eleitos. Versículo 3. Então, ouvi grande voz vinda do trono dizendo, olha o que a voz que saiu do trono dizia, era Deus. Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus. E Deus mesmo estará com eles. Agora vem a promessa. Versículo 4. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. No novo céu e na nova terra, Deus enxuga toda lágrima. Não vai haver mais choro. A morte já não existirá, graças a Deus. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. É na Nova Jerusalém, é no novo céu, na nova terra, que já não vai mais existir morte, não vai mais existir choro, não vai mais haver luto, não vai haver dores, não vai haver aflições, não vai ter gente fazendo fofoca da tua vida, não vai ter gente te desejando mal, não vai ter serpente tentando fazer você desobedecer a Deus. É a volta ao começo, a volta ao paraíso de Deus. Então, o nosso estado emocional pode impedir de nós tomarmos atitudes certas. Depende de como está o teu estado emocional. Se o meu estado emocional está bem, está equilibrado, eu vou tomar a atitude certa, atitude de bom senso. Se o meu estado emocional está desequilibrado, a tendência é eu tomar atitudes erradas. Então, cuidado com o estado emocional. Muito cuidado. Vou mostrar outra coisa que pode impedir você de tomar atitudes corretas. É a maneira como nós vemos a vida. Como é que você vê a vida? Como é que eu vejo a vida? Como é que nós vemos a vida? Abre Mateus capítulo 6, versículo 22 e 23. A maneira como nós vemos a vida determina se nós tomamos atitude certa ou atitude errada. Encontraram Mateus capítulo 6, versículo 22 e 23? Jesus disse, são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Eu vou explicar isso aqui. Se nessa vida nós só enxergamos problema, desgraça, miséria, só enxerga crise, doença, toda sorte de problemas que causam dor e sofrimento, toda sorte de coisa ruim, fica muito difícil nós tomarmos uma atitude certa. Muito difícil. Como é que você enxerga a vida? A pessoa que vê a vida desse jeito só enxerga o mal, só enxerga o que é negativo, só enxerga aquilo que traz dor e sofrimento. A pessoa que vê a vida dessa maneira está sempre se maldizendo, está sempre dizendo que o mundo não tem nada de bom, esse mundo não presta para nada, esse mundo não tem nada de bom. E ainda tem aqueles que dizem, eu estou orando para Jesus voltar logo. Que gracinha. Orando para Jesus voltar logo. Você acha que algum homem tem esse poder de orar para antecipar a vinda de Jesus? Quanta bobagem se fala. Estou orando para Jesus voltar logo. Então, quem procede assim erra duas vezes. Erra a primeira vez quando diz que esse mundo não tem nada de bom. Isso é um erro. O segundo erro, é quando dizem que estão orando para Jesus voltar logo. Olha, meu irmão amado, minha irmã em Cristo. O mundo tem coisas boas, sim, senhor. O mundo tem coisas boas, sim, senhora. A tua família não é uma coisa boa? Pense aí, a tua família não é uma coisa boa? Teu marido não é uma coisa boa?
Tua esposa não é uma coisa boa. A igreja não é uma coisa boa. Uma boa música não é uma coisa boa. E eu estou falando de música popular brasileira, não estou falando de hino, não estou falando de louvor. Uma boa música não é uma coisa boa. Um bom livro não é uma coisa boa. Eu posso sugerir para você um bom livro. O Pequeno Príncipe. Maravilhoso. Muito bom. Um bom livro não é uma coisa boa. Outra coisa, uma boa peça de teatro não é uma coisa boa. Essa natureza que Deus criou, essa natureza exuberante, não é uma coisa boa. Nossos netos não é uma coisa boa. Bons amigos não é uma coisa boa. Você não acha isso coisas boas? Se você não acha, tem alguma coisa errada com você. Se você não acha que essas coisas que eu estou citando são coisas boas, o problema está em você. Se teus olhos forem maus, nada será bom para você. Foi o que Jesus ensinou. O problema é que o sistema religioso fanatizou o povo, dizendo que coisas boas são coisas do mundo, não pode ser disputada pelos filhos de Deus. As coisas boas que esse mundo apresenta, ele diz que são coisas do mundo, que nós não podemos desfrutar dela. Por exemplo, você ir a uma praia com a tua família, não é uma coisa boa? Será que alguém vai dizer que é coisa ruim, que é coisa do mundo? Ah, pastor, mas a Bíblia diz, não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Mas você tem que ver o contexto dessa palavra. Quais são as coisas do mundo que ele se repete? Está lá escrito. É só você ler os versículos anteriores e os posteriores. Não está se referindo à praia, não está se referindo à música, não está se referindo à roupa. Está se referindo a coisas malignas, diabólicas, que muitas pessoas dão vazão. Olha, tem gente que acha que a coisa só é boa se gastar muito dinheiro. Eu digo o contrário. As coisas boas deste mundo não custam nada. É de graça. Então, comece a enxergar com olhos bons, você vai saber tomar atitudes corretas. Atitudes para levar você a vencer as lutas da vida. Não se importe com as coisas que se foram. Não se importe. Se importe com as coisas que ficaram. Vou repetir. Não se importe com as coisas que se foram. Ah, eu já tive isso, não tenho mais. Ah, eu já tive aquilo, não tenho mais. Não ligue para isso. Se importe com o que ficou com você. Se Deus quiser restituir o que se foi, Deus vai restituir. Você não tem que se importar, dê valor ao que está hoje com você. Comece a enxergar o mundo com bons olhos, sabendo que nesse mundo que tem coisas boas, você terá aflições, você terá lutas, você vai chorar, você vai sentir dor, hora vai ficar doente, hora vai ficar bom. São coisas que fazem parte da vida nesse mundo caído. Outra coisa que impede você de tomar uma atitude correta é a tua fé em relação a você mesmo. Como assim, pastor? A minha fé em relação a mim mesmo, exatamente. Preste atenção. Se você não acredita no teu potencial como pessoa, na tua capacidade de vencer, se você não acredita na tua confiança obstinada em Deus, como é que você vai poder tomar a atitude certa? Como? O apóstolo Paulo era um homem que confiava no seu potencial. Ele disse em Filipenses, capítulo 4, versículo 13, tudo posso naquele que me fortalece. Diga aí com a tua boca, fale duro, forte. Tudo eu posso naquele que me fortalece. Repita essas palavras. O que é que Paulo está dizendo aqui? Ele está dizendo que com Jesus lhe fortalecendo, ele podia todas as coisas. É isso que ele está dizendo. Tudo posso naquele que me fortalece. Se Jesus me fortalece, eu posso tudo. O apóstolo Paulo foi um dos personagens bíblicos que mais teve dia de angústia na vida. Eu acho. Foi o personagem bíblico que mais teve dia de angústia na vida. Mas esse homem
sempre tomou a atitude certa, confiou em Deus, nunca desanimou, nunca retrocedeu, nunca se acovardou diante de nenhuma circunstância desfavorável, nem mesmo quando em Roma ele foi condenado a ser decapitado. Nem ali o homem desanimou. Você quer saber algumas coisas que fizeram parte dos dias de angústia do apóstolo Paulo? Para você comparar com os teus dias? Abra em 2 Coríntios, capítulo 11. Isso aqui não é um conto de fatos, isso aqui é verdade. Isso aqui é história com H. Não é invenção de alguém. É um testemunho vivo de um homem que viveu a sua fé. 2 Coríntios 11, versículo 23 em diante. Estavam contestando o apostolado de Paulo, duvidando dele ser apóstolo igual aos outros, e Paulo, em sua defesa, diz: são ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais, em trabalhos muito mais em prisões, em açoites, sem medida, em perigo de morte muitas vezes. Agora preste atenção, versículo 24. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoite menos um. 5 vezes esse homem recebeu uma quarentena de açoite menos um. 5 vezes foi submetido à surra de chicote. 5 vezes, não foi meia vez, não foi uma vez, não foi duas, foram 5 vezes. Ele continua no versículo 25. Fui 3 vezes fustigado com vara, agora apanhou de vara. Uma vez, ele diz, fui apedrejado. Você já imaginou você ser apedrejado por causa da tua fé? Por causa da verdade que você anuncia ao mundo? Você já imaginou isso? Você suportaria isso? Ele diz, em naufrágio, 3 vezes. Eu fico imaginando a maioria dos crentes de hoje. Eu não estou entendendo. Já a 3ª vez que o navio que eu estou naufraga, tem alguma coisa errada, o diabo está querendo me pegar. Que diabo querendo te pegar? É a oportunidade de Deus para manifestar a sua glória. É a oportunidade que Deus está dando para você colocar a tua fé em ação. Uma noite e um dia, passei na voragem do mar. Uma noite e um dia, ficou o sabor das ondas. Tipo aquela música do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, vida leva eu. Paulo estava dizendo, deixa o mar me levar, mar leva eu, porque Deus está no controle, foi Deus que me deu. Até rimou, até para fazer uma canção nova. Versículo 26. Em jornadas, muitas vezes, missão evangelística, em perigos de rios, em perigo de salteadores. Naquela época já havia os ladrões. Ele dizia, muitas vezes tive perigo no meio de salteadores. Em perigo entre patrícios, em perigo entre os gentios, em perigo na cidade, em perigo no deserto, em perigo no mar, em perigos entre falsos irmãos. Versículo 27. Em trabalhos em fadigas, em vigílias, muitas vezes. Vigília era o trabalho desenvolvido depois da hora normal de trabalho. Você trabalha de 7 da manhã às 6 da tarde. Se você trabalhar de 6 às 8, mais 2 horas, você está fazendo uma vigília, um serão. Não é essa vigília religiosa, quando as pessoas ficam a madrugada inteira orando, com várias repetições. Ele continua. Em fome e sede. Você já experimentou passar fome, passar sede? Por causa da tua fé, por causa da tua fidelidade a Deus? Não, eu tenho certeza que a maioria de vocês nunca nem imaginou passar por uma situação dessa. Em jejum, muitas vezes, em frio e nudez. Jejum, muitas vezes, é como a maioria do povo trabalhador faz. Acorda 4h30 da manhã, 4 horas da manhã, vai para o trabalho, pega 2 ônibus, 3 ônibus, chega no trabalho, pega no batente. Quando vai chegando perto do meio-dia, que vai ser a hora do almoço, ele diz, estou em jejum até agora. Estou sem comer. Não tomei nem um gole de café. Não é o jejum religioso.
muitas vezes em frio e nudez. Aí ele diz no versículo 28, além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Já não bastasse as lutas, ele diz, ainda pesa sobre mim, ainda está sobre meus ombros, a preocupação que eu tenho com todas as igrejas. Então, Paulo acreditava em Deus, mas acreditava em si mesmo. Quando não se tem essa postura, a pessoa começa a jogar culpa em Deus, começa a jogar culpa nos outros, a pessoa não conquista suas vitórias, não vence suas lutas, aí joga a culpa em Deus. Eu pergunto, se a pessoa não acredita nela mesma, como é que ela vai acreditar em Deus? Esse é um obstáculo que impede você de tomar atitudes corretas. Você tem que acreditar em você. Acredite em Deus e em você também. Como é que uma pessoa que pensa dessa forma pode tomar atitudes corretas? É impossível. Portanto, meu irmão, tome a atitude certa. Mantenha o equilíbrio emocional. Veja as coisas boas do mundo. Creia em Deus e em você mesmo. Eu vou dizer mais uma coisa que atrapalha você tomar tudo certo. Eu falei agora da fé em relação a você mesmo. Agora, a nossa fé em relação a Deus. É outra coisa que, se você não souber discernir, você não vai tomar atitudes corretas. A fé tem que ser a base das nossas atitudes. A atitude de fé faz o sobrenatural de Deus se manifestar. A atitude de fé faz com que o sobrenatural de Deus faça com que nós vençamos os nossos inimigos. Eu vou terminar essa mensagem citando alguns exemplos de pessoas que tomaram atitude de fé e venceram. Venceram porque tomaram atitude de fé. Por exemplo, o nosso velho amigo conhecido Noé. A Bíblia diz que Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. A Bíblia diz que Noé andava com Deus. Qual foi a atitude que esse homem tomou? Já pensou, já passou, chegou naturalmente? Ele tomou a atitude de viver uma vida limpa, de viver uma vida correta, de viver uma vida de obediência a Deus, no meio de uma sociedade corrupta. Tão corrupta que Deus decidiu acabar com toda aquela geração. Noé tomou a atitude, não, eu vou viver a vida íntegra, não vou me deixar levar, não sou Maria, vai com as outras. Tomou atitude. Você tem tomado atitude no meio dessa sociedade corrupta, podre, corrompida, de não se misturar com ela, de não praticar as mesmas coisas que eles praticam? Abraão, nosso pai na fé. O texto diz assim, Abraão, Gênesis 12. Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ora, o versículo 4 é tremendo. Olha a atitude. Olha que é uma atitude correta. Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. Abraão, com a vida estabilizada, tudo funcionando, não tinha problema, não tinha dificuldade, era um homem de posses. Para que ele ia se aventurar a sair de onde ele estava para uma terra que ele nem sabia onde ficava? Pela fé confiou em Deus. Deus fez a promessa, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Tomou uma atitude de fé. Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor. Abraão não negociou com Deus. Abraão não disse, Senhor, não dá para fazer outra exigência, não? Eu não quero sair daqui, não, está tudo organizado, tenho meus amigos, minha mulher, Sara, tem as amigas dela, toda tarde eles fazem o chá das 5, já é uma tradição, eu tenho meus amigos que eu convivo com eles, eu vou largar tudo isso. Vamos ver se a gente negocia. Não tem muitos cristãos que fazem isso, querem negociar com Deus, querem negociar a frequência nos cultos, querem negociar
a obediência plena, não funciona. Abraão tomou atitude e partiu como Deus lhe ordenara. Fez como Deus mandou. Jó, outro exemplo. Depois você lê no livro de Jó, capítulo 1, versículo 8. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Agora olha o que Deus fala. Deus testemunha de Jó. Deus mesmo dando testemunho desse homem. Porque ninguém há na terra semelhante a ele. Homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. No meio de uma geração corrompida também, Jó tomou a atitude de viver em obediência a Deus. Ninguém é semelhante a ele na terra, em toda a terra. Tomou a atitude de se viver uma vida íntegra, reta, um homem temente a Deus. A pessoa que vive a vida íntegra e reta e é temente a Deus, se desvia do mal, ela é um testemunho vivo de que ela honra a Deus, que ela tem uma fé verdadeira, não tem uma fé fingida. Como é que você tem vivido a tua vida? Você tomou a atitude de viver uma vida íntegra? Você tem se desviado do mal? Ou você de vez em quando se deixa seduzir pelo mal? Como é que é a tua vida? Como é que é a tua história? Davi, quando viu o gigante Golias afrontando o exército de Israel, se ofereceu para enfrentar o gigante. Nem soldado era, não tinha nem idade para servir ao exército. Levaram Davi até Saul. Saul disse: não, você é muito jovem. Ele é guerreiro desde a mocidade, é um homem experiente, é um homem gigantesco. Ele vai triturar você como pó. Você vai se transformar em pó. Olha a atitude de Davi. Ele disse ao rei: quero dizer para o senhor, rei, que houve um dia, eu estava tomando conta das ovelhas do meu pai, veio um leão, outra hora veio um urso, quis pegar a ovelha, eu enfrentei o leão, enfrentei o urso, dei soco no rosto do leão, do urso, e tomei a ovelha. O Senhor me livrou das mãos do leão e do urso. Da mesma forma que Deus me livrou do leão e do urso, vai me livrar das mãos desse incircunciso filisteu. Atitude de fé. Tomou a atitude de lutar com o gigante. Sabe qual foi a recompensa? Deus tornou Davi o maior rei que Israel já teve. Era muito jovem, mas com aquela atitude, Deus já o preparou para ser o maior rei da nação de Israel. Para a gente terminar, o profeta Isaías capítulo 6, versículo 8. O profeta está tendo uma visão e diz: depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. O que é que ele fez aqui? Tomou a atitude, aceitou a chamada de Deus. Quem há de ir por nós? Estava Deus e os anjos. Quem há de ir por nós? Quem vai assumir essa responsabilidade? O profeta Isaías diz: eis-me aqui, envia a mim, pode me enviar, estou pronto, estou preparado para te servir. Se tornou o maior profeta da história de Israel. Tremendo, né? Atitudes corretas. O apóstolo Paulo tomou a atitude de não viver para si mesmo, mas viver para Cristo. Se tornou o maior dos apóstolos. Renunciou às coisas desse mundo. Se entregou de corpo, alma e espírito a fazer a vontade daquele que é soberano. Não pensou nas consequências, não retrocedeu, não se acovardou, não murmurou, até ser decapitado em Roma. Eu fico imaginando esse homem, no dia que foi para ser executada a sentença, sendo levado pelos soldados romanos, aquela patrulha de soldados, uma fila de um lado, outra fila do outro, ele no meio, e ele de cabeça erguida, a multidão assistindo. Quero ver agora se ele mantém-se fiel, quero ver se ele vai se manter
firme nas promessas de Deus. Ele fala tanto de Deus. Quero ver agora se ele não vai pedir arrego, se ele não vai retroceder, se ele não vai implorar o perdão do imperador. E levaram Paulo, colocaram onde estava o instrumento de tortura, de execução de morte. Deitaram o apóstolo, colocou a cabeça no patíbulo e o carrasco soltou aquela lâmina que desceu com violência e decepou a cabeça do apóstolo Paulo. Mas na hora que o golpe fatal se deu, Paulo foi recebido na glória de Deus, na glória dos céus. Meus irmãos amados, minhas irmãs em Cristo, cristianismo é coisa séria. Essa igreja ensina você a realidade da vida cristã. Uma vida cheia de lutas, cheia de problemas, cheia de dores, mas há coisas boas nesse mundo. E no dia que as dores se apresentam, a gente tem que enfrentá-las pela fé, tomando atitude de fé, atitude de coragem, como os exemplos que eu citei há pouco. Você tem tomado atitudes fortes. Você tem tomado atitude de servir a Deus como Deus quer ser servido. Você tem tomado atitude de estar presente em todos os cultos da igreja, ou você continua brincando de frequentar a igreja? A igreja primitiva se reunia todas as noites. Todas as noites. Nós nos reunimos duas noites na semana, terça-noite e quinta-noite. Que dificuldade é ver as pessoas vindo na terça e na quinta. Eu sei que há pessoas idosas que não tem como se locomover de noite. Às vezes a pessoa está doente, está num leito de enfermidade, não pode vir. Mas eu estou me referindo a você que está com a saúde perfeita. Você que pode se locomover, você que tem automóvel, você que pode usar um transporte coletivo, não depende de ninguém para te ajudar, depende só de você. Por que você não cumpre o que Deus está determinando? Por que você teima em desobedecer a Deus? Por que você teima em fazer pouco caso de Deus? Está igual aquele sacerdote que levava animal cego, animal paralítico, animal doente, como oferta para Deus. O animal bom, o animal perfeito, eles ficavam para ele. É a mesma coisa. Está oferecendo sobre o altar de Deus pão imundo. Está considerando o altar de Deus desprezível. A mesa do Senhor é desprezível. Não tem valor. É hora de acordar. É hora de tomar atitudes. É hora de você dizer basta. A partir de hoje, eu vou ser um homem e uma mulher de atitudes. Minhas atitudes serão corretas. Eu vou zelar pela minha vida espiritual. E eu termino dizendo: quem tem ouvidos de ovelha, que ouça o que o Espírito falou com a igreja nesta manhã, em nome de Jesus, para a glória do Pai.